Quer aprender a usar regras de sinais nas operações de expressões numéricas? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com um assunto muito importante, que são as regras de sinais, usadas nas expressões numéricas, até mesmo nas expressões algébricas e em assuntos mais avançados da matemática. Bom, paramos aqui. Um exercício que eu passei para vocês, para que vocês pudessem resolver individualmente e em seguida fazermos em conjunto, letra por letra. Então vamos começar aqui pela letra A. Ele diz assim, menos 20 mais 15 menos 80 mais 20. Uma operação que a gente já percebe que tem apenas sinais positivos e negativos, não há multiplicação, não há divisão, então há uma certa simplicidade aqui. Olha, na verdade a gente tem algumas formas de se resolver. Eu vou começar usando aquela regrinha que a gente junta os valores negativos e os valores positivos. Então, por exemplo, o 20 aqui é negativo, eu pus aqui, apenas repetir, e esse 80 que está aqui eu trouxe para cá, próximo ao 20. O 15 positivo aqui e o 20 positivo. Então veja que eu trouxe para cá apenas os números negativos e aqui, lado a lado, os números positivos. Para que isso? Porque fica mais fácil, já que são sinais iguais, a gente vai somar os valores e repetir o sinal. Então veja que vai ficar menos 20 mais 80 vai ficar 100 e 15 com 20 vai ficar 35. O que é que a gente fez aqui? A gente repetiu o sinal, somou os valores. Então, menos e menos fica menos, 20 com 80, 100, mais e mais fica mais, 15 com 20, 35. Tá bom? Bom, e aí a gente tem aquela operação, sinais diferentes, a gente já sabe que vai ter uma subtração e repetir o sinal do maior. O sinal do maior é menos, subtraindo os valores vai dar menos 65. Olha lá. Bom, como eu falei, a gente tem outras formas. A gente poderia fazer par em par, A gente poderia fazer já direto. Por exemplo, menos 20 com 15 vai ficar menos 5, porque a gente vai repetir aqui. A gente vai subtrair os valores, que dá 5, e repete o sinal do maior. Aqui o 20 é maior, então repete aqui o sinal dele, que é negativo. Indo par em par, o próximo seria menos 80 com mais 20. Então, menos 80 com mais 20, novamente sinal aqui do maior, repete, fica menos. E 80 subtraindo de 20, vai ficar 60. Os sinais aqui são iguais, repete sinal, menos, e soma os valores 65. Vai dar o mesmo resultado. É um jeito diferente de se fazer. Você pode já ir direto par em par, tá certo? Eu escolhi fazer esses dois e esses dois aqui, tá bom? Uma outra via é, de repente, você encontrar alguma facilidade nos números, O que é que eu quero dizer com facilidade nos números? Veja que aqui a gente tem menos 20, e aqui a gente tem mais 20. Então, aqui se torna mais fácil, porque a gente pode cortar. Menos 20 com mais 20 vai dar 0. Então, fica mais fácil para a gente quando acontece esse tipo de situação. Não é a todo momento, a todo instante, mas pode aparecer, tá certo? E aí a gente tem que procurar facilitar ao máximo. E aí sobrou 15, eu coloquei aqui, e o menos 80 apenas baixei aqui, digamos assim, trouxe para cá, O 15 ele é positivo, o 80 é negativo, os sinais são diferentes, Sinais são diferentes, a gente sabe que vai subtrair. 80 menos 15 vai dar 65 e repete o sinal do maior, que é 80. Então tá aí, para a mesma expressão numérica, usando as regrinhas de soma e subtração, veja que a gente encontrou 3 formas de se resolver. Nem sempre é possível encontrar 3 formas de se resolver numa mesma expressão, tá? Indo aqui para a letra B, vamos ver o que é que a gente tem. 70 mais menos 30 mais 20 menos 12 mais 20. O que é que a gente tem aqui? O que é que a gente encontra? Olhando para essa expressão aqui, a gente já vê que tem uma soma, aliás, uma multiplicação, Depois uma soma, multiplicação novamente e uma soma. Tá certo? Bom, aí aqui a gente vai perceber o seguinte. Nós não temos apenas regrinhas de somar e subtrair. Entra também multiplicação. E aí na escala hierárquica, primeiro a gente multiplica e divide para depois fazer a soma e subtração.
Portanto, você pode se perguntar, eu posso somar esses valores aqui? Não somente depois que você fizer a multiplicação. Aí você pode se perguntar, mas cadê a multiplicação? 1 que está aqui na frente do parênteses. Ó. Tenho que fazer esse jogo de sinal aqui. Ó. Então é muito comum esse tipo de erro. As pessoas já fazem aqui a subtração, né? Ou já fazem aqui uma soma, uma subtração, enfim. Não, primeiro eliminando o parêntese, tá certo? Essa eliminação do parêntese é resolvendo aqui essa multiplicação que há. Então, olha só, o que é que vai acontecer aqui? A gente pode fazer aqui já baixando esses valores aqui, 70, 20 e 20. Não nos preocuparmos com ele, apenas com o que está dentro do parêntese, tá certo? Então, a gente vai fazer jogo de sinal desse, menos 30 com esse mais aqui, o 1 que está aqui multiplicando positivo, e esse menos 12 com esse menos 1 aqui, tá certo? Então vamos lá? Olha, 70 a gente repete, tá ele aqui, vai ficar menos, porque mais com menos na multiplicação, sinais diferentes, fica negativo, repete o 30 aqui. Mais 20, esse mais 20 é esse aqui, ó. Agora, atenção para o jogo de sinal, na multiplicação, menos com menos, mais 12 e mais 20. Tá certo? Mais uma vez, sinais iguais aqui, na multiplicação, vai ficar positivo. Se você tiver alguma dúvida aqui, peço que você volte lá para a primeira videoaula, que eu explico isso aqui com mais detalhes, tá bom? Bom, agora ficou mais fácil. Eu vou fazer esse par aqui primeiro, ó, 70 menos 30, fica 40. Né? A gente vai subtrair esses valores e repete o sinal do maior, que é o 70, então fica 40. E como esses valores aqui eles estão somando, somo todos eles aqui, fica de fácil soma, né? 40, 20 com 20, 40, mais 12, 52. Valores positivos, somo, fica positivo 92, tá bom? Teria um outro jeito aqui, ó, você poderia fazer separando aqui o valor negativo dos valores positivos. Também é uma forma de ser feita, né? Assim como a gente fez na letra A. Mas acho que isso aqui dá um pouco mais de trabalho, tá certo? Veja que a gente precisou de uma segunda linha aí. Aí menos 30, soma todos os valores positivos aqui, ó, 122. Aí 122 positivo menos 30, a gente vai subtrair os valores e permanece o sinal do maior, ficando então aqui 92. Nessa primeira linha aqui, a gente repetiu a mesma operação que foi aqui, tá? Fizemos o jogo de sinal dos parênteses, eliminamos os parênteses e depois ficou apenas números positivos e números negativos, ou seja, a operação de soma e subtração, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C a gente tem menos 30 dividido por menos 3, mais 50 mais 10, que multiplica por menos 2. Veja, aqui a gente já tem divisão, soma e multiplicação. E essa multiplicação é um pouco diferente. Veja que é o 10 aqui que está colado, né? Que está multiplicando o menos 2, não é mais somente 1, né? Como foi na letra B, por exemplo. A gente poderia somar esse menos 3 com esse 50? Não posso, porque a gente tem uma divisão aqui primeiro. Então a gente vai resolver primeiro essa divisão. Poderia somar 50 com 10? Não, porque o 10 está multiplicando. Então é como se fosse assim. Vou anotar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. É como se a gente tivesse a nossa atenção olhando para essa divisão e para essa multiplicação. Esse 50 aqui, ele vai ser repetido. Então a nossa preocupação primeiro vai ser dividir, multiplicar e depois a gente vê o que é que vai fazer com esse 50 aqui. Tá certo? A gente repete ele. Vamos lá? Olha só, menos com menos fica mais. 30 dividido por 3 dá 10. Tá certo? Então o resultado disso aqui dá 10 positivo. Novamente, menos com menos na divisão fica positivo. 30 dividido por 3 dá 10 aqui. Olha o 50 aqui, ó. A gente repete ele. Tá certo? Ele não nos preocupa nesse primeiro momento. Aí agora a gente tem a multiplicação. Mais com menos vai ficar negativo. 10 vezes 2 vai dar 20. Você pode pensar, não era para ficar o sinal do maior? Não era para ficar positivo, já que 10 é maior do que 2? Sim, mas a gente não está numa operação de soma-subtração. Essa operação aqui é uma operação de multiplicação. Mais uma vez, diferentes sinais, a gente multiplica os valores e ele fica negativo. Tá certo?
Olha, aqui ficou um pouco mais fácil para a gente não vai precisar gerar uma ordem nos números, porque os positivos já ficaram juntinhos aqui, ó. Então, 10 com 50 é 60, menos 20, olha aí, ó, 60 menos 20, 40, né? Repete o sinal aqui do maior. Subtraímos os valores e repete o sinal do maior, tá certo? Vamos aqui para a letra D. Não temos muita diferença, né? Há muitas alternativas para se resolver essa letra C, ok? Então vamos aqui direto para a letra D. 12 vezes 3 mais 2 menos 40 dividido por 2 menos 2. Novamente, né? A gente tem aqui multiplicação, subtração, soma e divisão. Veja que agora essa multiplicação é com um x, diferente dessa outra multiplicação que estava expressa aqui sem nenhum operador, né? O 10 estava coladinho aqui no parênteses, indicando que há uma multiplicação. Aqui não, aqui ficou expresso mesmo, né? 12 vezes 3. Então, aqueles formatos que eu expliquei para vocês na videoaula anterior. Mais 2 e aqui uma divisão, né? Diferente dessa divisão aqui, apenas no formato, né? Que aqui a gente colocou a divisão, o sinal de divisão. Aqui não, aqui a gente tem um modelo de numerador e denominador. Menos 2. Vamos fazer a separação? Vamos lá. A gente pode somar 3 com 2? Não, porque o 3 está multiplicando com o 12. Eu posso subtrair o 2 com essa divisão? Não, porque eu tenho que resolver essa divisão. Então, tanto esse 2 aqui, ó, como esse 2 aqui, eles vão ser repetidos, tá bom? Vamos aqui, ó. 12 vezes 3, 36. Repete esse mais 2 aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai ficar positivo 36 porque eles são positivos, tá certo? Não aparece sinal para eles e quando não aparece a gente sabe então que ele é positivo, tá certo? Então mais 2, 40 dividido por 2 vai ficar menos 20. Veja que essa fração aqui é uma fração negativa. Então quando a gente subtrai aqui, quando a gente divide 40 por 2, fica o 20 negativo, tá bom? Repetindo esse sinal que está aqui, ó. E repete o menos 2, né? Pronto, agora sim, né? A gente eliminou a multiplicação, eliminou a divisão, resolvemos pela hierarquia, né? Obedecemos primeiro a multiplicação e a divisão, agora ficou só números positivos e negativos. Aí, e eles ficaram aqui já de um jeito, né? Que os positivos ficaram juntos e os negativos também. Então a gente não precisou gerar nenhuma ordem aí, né? 36 com 2, 38. 20 com 2, 22. Né? Então 38 menos 22 vai ficar 16. Positivo também. Tá certo? Mais uma vez, note que eu não preciso indicar o sinal do valor positivo. Ok? Bom, você deve ter notado que esses dois aqui, o 2 aqui e esse 2, como ele é negativo e esse é positivo, a gente poderia ter cortado aqui, né? Se tornaria mais fácil para a gente, né? Menos trabalho. E aí sobraria apenas o 36 e o menos 20. Olha só. Tá aqui, ó. 36 menos 20. Subtraindo um do outro, chegamos aqui em 16. Igual ao que está aqui. Então veja que a gente conseguiu enxergar duas formas de se resolver. Eu gosto de fazer isso porque acredito que a gente aprende mais verificando as possibilidades existentes para se resolver as expressões numéricas. Veja que de regras de sinais a gente evoluiu já para expressões numéricas aqui. Vimos as regras de sinais para mais e menos, para multiplicação e divisão. Isso foi suficiente para a gente pular para expressões numéricas até um tanto quanto complicada, né? Se fôssemos tentar fazer sem o conhecimento dessas regras de sinais aqui das operações, tá bom? Eu espero que tenha ajudado todos vocês e indico que continue aqui no Sala de Valor. Recomendo que olhe a nossa playlist de matemática básica e veja quais daquelas aulas ali podem te ajudar. Acredito que a gente tem bastante coisa aí, bastante material que pode te auxiliar, né, na compreensão da matemática básica, né? A gente sabe o quanto é importante, ok? Então, vou ficando por aqui e aguardo todos vocês nas próximas videoaulas. Tchau e até lá!